E aí, pessoal, seja bem-vindo a 2024 e hoje tem listinha dos melhores doramas de 2023. Então vocês já sabem, gente, vocês estão ansiosos por esse vídeo, não só vocês, eu também. Então já deixa muito like para saber quais foram os doramas que ficaram no meu coração, os favoritados, os melhores do ano passado. Também já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. O botãozinho tá vermelho, quer dizer que ainda não faz parte da família. Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho, se inscreve, vem fazer parte da nossa família. Também já clica aí no sininho, que assim você não vai perder nenhum dos meus vídeos. Assim o YouTube vai te notificar. Também já comenta qual é a sua aposta pra estar aqui na minha listinha. Coloca o seu dorama favorito do ano passado e vamos ver se ele tá aqui na minha listinha. Então, gente, não vou enrolar muito, vamos, porque tem bastante dorama. Eu tava contando, são 23. Então, que ano maravilhoso. Não lembro com certeza quantos eu assisti. Na edição vai colocar aqui, mas de favoritados, 23. E amei muito todos os doramas que eu assisti. Rolou identificação, as mensagens que cada um trazia. Então vamos começar com 25, 21. Como eu amo esse dorama, apesar dos pesares do final, eu ainda amo muito, amo a trilha sonora, gente. É maravilhosa a história, as amizades, o amor, as histórias de amor também. Tudo, gente, é maravilhoso. Até o final. Até o final, eu acho que teve uma coerência, né? A gente queria que fosse de outro jeito, mas foi daquele jeito e mesmo assim pra mim ainda teve uma coerência, um final que fez sentido. Eu amo muito 25, 21, acho que foi um dos primeiros que eu assisti em janeiro e aí finalizei. E quando eu terminei eu só pensava, gente, já está no Melhores do Ano, porque é incrível esse dorama. E é incrível mesmo. Eu amo. O próximo é o Hospital Playlist. Eu amei o Hospital Playlist, que tem 2 temporadas na Netflix. Meu sonho é a Netflix fazer o terceiro, né? Mas não sei. Tem especulações pra ter sobre o Hospital Playlist, mas não é uma terceira temporada. Seria uma temporada focado na vida deles mais jovens, na época da faculdade. E nem seria com os mesmos autores. Não sei se isso vai se concretizar, mas o que eu queria que fosse concreto era uma terceira temporada. Mas o Hospital Playlist é maravilhoso, história de 5 médicos que são muito amigos, muito próximos. Eles fizeram faculdade juntos e essa amizade sempre foi muito forte desde ali da faculdade. Só que cada um, depois que se formou, foi trabalhar num hospital, num país, né? Um deles até morava nos Estados Unidos. E finalmente eles todos estão na Coreia e vão trabalhar no mesmo hospital depois de 20 anos, né? Então eles vão trabalhar no mesmo hospital, vão estar sempre juntos, vão reviver a banda dos tempos da faculdade. Então é um dorama maravilhoso sobre amor, sobre amizade, sobre música. E tem essa temática dentro do hospital que muita gente gosta, eu amo. Então tenho certeza que vocês vão curtir. O próximo foi Snowdrop, o dorama da Jisoo. Do Blackpink. Gente, que dorama, gente, que dorama. Eu tô assistindo novamente. Comecei em dezembro do ano passado. Tô assistindo ainda de novo Snowdrop. Tô assistindo com a minha mãe. Vou fazer ela gostar de Snowdrop, ela tá gostando. Mas ela também tá assistindo outro dorama, Doutor Romântico. Então por enquanto tá meio parado Snowdrop. Mas Snowdrop pra mim, gente, apesar do final também, gente, que dorama. Você não previa nada que ia acontecer. Ele espião do norte, ela estudante do sul. Você ficava assim, passado com tudo que estava acontecendo e as coisas que ia surgindo, segredos. É um dorama que te prende desde o começo. Pode ser que você não encante no primeiro episódio, mas depois que você continua assistindo, você vai ver tanto enredo,
tanta coisa assim pra você tentar descobrir o que vai acontecer, e o casal principal é maravilhoso, os autores, né, o Han, o Jung Han e a Jisoo, a Kim Jisoo, que você fica, meu, eu tenho que continuar assistindo. Eles são perfeitos nesse papel, maravilhosos, e com certeza você vai querer assistir Snowdrop. O próximo é Happiness. Que dorama top, gente. Happiness tem 12 episódios, se eu não me engano. É bem rapidão de assistir. E é um dorama bem assim... Normalmente eu não gosto desses tipos de terror, mas nele é um thriller meio psicológico, assim, que é pós-pandemia, mas ainda lá eles estão lidando, né, com isso de ficar de máscara, ficar protegido, porque vai que tenha um novo vírus. E é isso que acontece. Acaba surgindo um novo vírus mortal, não só pra saúde, mas ele se transforma a pessoa tipo num zumbi muito louco, sabe? E aí essa policial que vai ver os primeiros indícios, ela não é policial igual o detetive, assim, ela é policial de um departamento especial, né, que mexe só com tipo de bomba, essas coisas. E ela tem um amigo que é detetive da polícia, e ela fala pra ele que tá achando que tem alguma relação com um caso que ele tava investigando. E realmente tinha. Eram umas pílulas que as pessoas estavam tomando e se transformando nesse zumbi, que já, quando foram ver, saiu totalmente do controle. E aí o que vai acontecer? Esse dorama tem casamento por contrato. Os dois são melhores amigos há muito, muito tempo, se conhecem da escola, e eles vão se casar por conveniência para terem a sua própria casa, seu próprio lar, para conseguirem um apartamento. Então, eles vão conseguir, vão casar. Mas será que eles vão conseguir manter tudo de mentirinha, né? Será que não vai surgir sentimentos reais? E aí eles vão para esse apartamento, e nesse apartamento vai ter que ficar lá de quarentena, porque lá tem suspeitos de gente que já virou zumbi. E os dois, como são da polícia, eles vão querer investigar para prender as pessoas, né? Porque elas podem contaminar mais gente. Então aí começa toda a história deles tentando conter essa nova pandemia. Mas é um dorama incrível, gente. E também, igual Snowdrop, não dá pra você saber o que vai acontecer, porque não dá pistas, né, gente? Então te prende muito, Happiness. O próximo, A Flor Proibida, gente. Esse C-drama maravilhoso. Esse é um dorama desse ano. Os doramas que eu tava falando antes não são desse ano, mas A Flor Proibida é. E que C-drama, gente. Os C-dramas estão de parabéns em 2023. Um melhor que o outro. Eu não dei conta de assistir todos os lançamentos de C-drama. Ainda vou assistir alguns agora esse ano, mas tem tantos maravilhosos. A Flor Proibida foi um desses. Ela é pintora, herdou esse dom do pai. O pai dela era um pintor muito famoso. Só que o que ela esconde é que ela tem uma doença muito grave. Ela teve câncer e a doença tá muito balançando ela, né? Pode voltar a qualquer momento. Ela não tá totalmente curada, né? Curada, ainda está em estado de muito alerta. Só que mesmo assim ela tenta viver a vida dela como se fosse o último dia. Ela tenta não pensar que ela foi uma pessoa doente, que ela ainda é uma pessoa doente, que precisa de remédio, cuidado, tudo isso. E aí, um dia, quando ela vai lavar o cabelo dela, ela se apaixona pelo cabeleireiro que lava o cabelo dela, pela voz dele, pelo jeito da mão dele. E ela vai fazer de tudo para encontrar esse homem. E quando encontrar, ela vai fazer de tudo para que ele seja o namorado dela. Então, a coisa do proibido nesse dorama, do nome, é que ela é uma jovem de 19, 20 anos, no máximo 21. Tá ainda na faculdade, essas coisas, é super rica. E ele já é muito mais velho, acho que ele tem uns 30 e poucos anos, então a diferença de idade é bem grande. Então essa coisa de proibido é nessa coisa da diferença de idade. Então será que eles vão conseguir ficar juntos, gente? Pra descobrir, vocês vão ter que assistir. E aí, gente, alguns desses doramas que eu já falei tava na sua listinha? Se sim, comenta aqui, tava também na minha listinha de favoritos. O próximo, Intensivão do Amor. Esse daí eu acho que tá na lista de muita gente, e eu dei spoiler quando a gente teve curiosidade de Intensivão do Amor. Vou deixar aqui no card. Eu falei que ele tava nos melhores do ano, né? E realmente, ele tá nos melhores do ano. O professor, o professor de matemática, a mãe,
que tem essa loja de acompanhamentos, roubaram meu coração. Essa família que eles se tornaram, o pedido de casamento, a amizade, as amizades da personagem que é a filha dela, as amizades maravilhosas que eles têm. Então toda a história é incrível, gente. Esse professor que não tinha mesmo um sentido da vida dele, ele trabalhava pela grana, até que ele conhece essa mulher que muda toda a vida dele, e aí ele começa a ver que essa é a missão dele, educar, passar esse conhecimento dele para os jovens. Então é um dorama fantástico, amei. Esse dorama dá pra assistir com todo mundo da família, porque é incrível. O próximo foi The Glory, que pela Netflix foi considerado o dorama mais assistido. E com grande honra, porque The Glory, majestoso, gente, porque é maravilhoso. Então, eu não esperava que seria outro dorama a ganhar de mais assistido. E a história, gente, não é uma história só de vingança, é uma história que a gente vê tudo que o personagem passou. Tem umas cenas bem fortes, então se você não gosta desse tipo de cena, esse não é o dorama pra você. A gente vê as cenas de bullying muito forte que a personagem sofreu. E aí a gente vê toda a trama dela pra se vingar das pessoas que fizeram disso, principalmente a pessoa número 1, né, que fez isso com ela. Então a gente vê toda essa trajetória dela. Então é mais do que vingança, né? Então The Glory é incrível. O próximo foi A Caminho do Céu. Esse dorama é incrível. Eu não sei como eu não tinha assistido antes. Eu ouvi muita gente falando desse dorama, e então eu fui assistir. Tem até um vídeo aqui no canal também sobre ele, eu comentando sobre A Caminho do Céu. Na verdade tem 2 vídeos, se eu não me engano, sobre. E eu amei, gente. É um dorama que dói, porque fala de uma coisa que é muito forte na nossa vida: luto, perda, morte. Porque eles têm uma empresa que arruma pertences de falecidos. Então a cada pertence que eles vão arrumando numa casa, num lugar que uma pessoa faleceu, a gente conhece a história daquela pessoa que faleceu e a história dos próprios personagens que tem essa empresa, porque eles também sofreram uma perda. O pai dele morreu, o pai do menininho, o pai do jovem, né, que trabalha nessa empresa, e o irmão do menino morreu, que é tio do menino. O irmão dele faleceu também. Então a gente vê essas duas pessoas lidando com a perda de jeitos diferentes, momentos diferentes. Então a gente vai descobrindo não só a história dos dois que são os protagonistas, mas também das pessoas que faleceram. Então é uma história fantástica, mas como eu falei, se você espera romance, aventura, não tem nada disso. É uma história bem mais calma, voltada para essa coisa do drama, para essa coisa da dor, do luto. Não tem romance. Eu até falei naquele vídeo que eu fiz de doramas que não tem romance, eu citei A Caminho do Céu, ele não tem. Então você tem que assistir ciente disso. Se você é fã de romance, mas tá querendo aventurar em outros gêneros de dorama, Caminho do Céu é um que eu indicaria, mas não tem romance, já sabendo de antemão. O próximo também foi um C-drama maravilhoso, com um casal que eu amo. Eles já trabalharam juntos 3 vezes. E nesse eles estão trabalhando juntos de novo. Eles fizeram Apenas por um Casamento e outros dramas também. E nesse eles são pai de um garotinho muito inteligente, muito lindo, maravilhoso. A família que eles formam é linda. Só que esse menininho tem problema cardíaco, que foi herdado do pai dele, que também tem problema cardíaco. Mas antes de tudo isso, vamos falar que antes dele saber que é pai, tudo isso, os dois namoraram por um tempo e chegaram a quase se casar. Mas um segredo que ambos tinham, né, destruiu totalmente a relação deles. Então eles ficaram 5 anos sem se ver, e quando se reencontram ele descobre que ela é mãe, tudo isso. E até que ele descobre que ele é o pai do filho dela, vai rolar muita coisa. Esse drama rola, hein? 28 episódios, mas 28 episódios bem, assim,
que você vê muita trama acontecendo. E aí a gente vai vendo ele descobrindo que é pai, tentando reunir essa família novamente. Gente, é a coisinha mais linda, essa família deles. E também, gente, esse C-drama trouxe coisas muito importantes. Trouxe essa coisa do machismo, de como as mulheres são destratadas no trabalho, a violência que fazem com as mulheres, assédio. Então trouxe todas essas coisas, doença cardíaca, trouxe muitas informações sobre doença cardíaca, sobre tecnologia, né? Eles trabalham com tecnologias médicas. Então é um C-drama maravilhoso, muito, 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 muito bom. O próximo foi Desgraça a Seu Dispor. Gente, como eu não assisti esse drama antes, é incrível, Desgraça a Seu Dispor. A mensagem que passa não tem outra. Então, em Desgraça a Seu Dispor, a gente conhece a nossa personagem principal, que acha que tem a vida perfeita. Ela trabalha com o que ela gosta, ela trabalha numa editora, ela tem um namorado amoroso, que tá com ela já há uns 6, 7 meses. Só que de repente tudo desaba. Ela vai no médico e descobre que tá com uma doença gravíssima, que tem tipo uns 3 meses de vida ou menos, tipo, que ela pode morrer a qualquer momento. E ela vê que, na real, ela não viveu a vida dela direito, que ela viveu para proteger o irmão dela, porque os pais faleceram muito jovens, e ela sempre trabalhou, deu duro, mas não conquistou muitas coisas para ela, não viveu aquele grande amor, não se casou, não teve filhos, não teve essas conquistas assim. E ainda também não teve uma conquista grande na carreira. E também naquele mesmo dia que ela recebe essa notícia terrível da doença, ela descobre que o namorado dela não é quem ela pensa que é. Ele é casado e estava enganando ela. Então ela ainda é assediada, né? Assediada assim, né? Pela esposa do cara, que acha que ela é amante dele, só que não, ela nem sabia que ele era casado. Então ela recebe tantas pauladas naquele dia, gente, e quando ela chega em casa, ensopada de chuva, tudo que ela quer, eu desejo que o mundo se exploda, se acabe, porque tudo já tá no fundo do poço pra ela. Se o mundo acabar pra ela, é lucro. Então ela deseja isso, e de repente na porta dela alguém bate e fala que é a desgraça, que já que ela desejou isso, os dois estão ligados pela fitinha, e agora, quando acabar o tempo dela de vida, o mundo vai se acabar, porque ela não desejou isso, ele vai realizar, já que ele é desgraça. Só que, com o passar do tempo junto com ele, ela começa a gostar muito, muito dele, e também vê o mundo com outros olhos agora que ela sabe que vai morrer. E ela vê que ela não quer que o mundo se exploda. Tem tanta gente que ela ama que vai ficar no mundo mesmo depois que ela morrer, então ela não quer que o mundo acabe. Então ela decide, eu vou amar a desgraça, algo que ninguém fez, para que assim o mundo não se acabe, que foi o primeiro pedido dela. Gente, que dorama de fantasia incrível. Elenco de milhões que tá nesse dorama, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. O próximo é um C-drama que eu acho que quase todo mundo assistiu, e também pra mim foi um dos melhores do ano, Hidden Love. Gente, que dorama incrível foi Hidden Love. É uma história tão gostosa, um casal tão maravilhoso, a relação dos dois que eles vão construindo. Ela conhece o melhor amigo do irmão dela quando ela era bem criancinha, ela tava no fundamental, acho que ela tinha uns 9 anos. E os olhos dela brilham, foi tipo a primeira paixão da vida dela. E ao longo do tempo ela vai crescendo, vai pro ensino médio, tudo, ela continua convivendo com o melhor amigo do irmão dela, que tá sempre lá quando eles estão de férias da faculdade. Então ela tá sempre vendo ele, e ele sempre ajuda ela na tarefa, nas coisas, então, até nas encrencas que ajuda ela. Então isso vai fazendo eles ter um laço próximo de amizade, tá, gente? Não tem nada de romance enquanto ela é menor de idade, de amizade. E aí depois, né, que quando termina a faculdade do irmão dela, desse amigo, dos outros amigos, ela conhecia todos os amigos dele, cada um vai trabalhar num lugar, então eles ficam muitos anos sem se ver, né, ela também termina a escola, vai pra faculdade, passa-se muito tempo, passa-se acho que 3 anos e meio por aí. E aí ela já tá com 19 ou 20, não lembro bem, acho que era 19.
e ela reencontra ele lá num bar de karaokê que ela tava indo com as amigas comemorar o aniversário de uma das amigas dela. Ela topa com ele, assim. E aí os dois vê, é você. E aí eles começam a conversar novamente, porque nesse tempo, né, eles não se ligaram, não conversaram de novo. E aí eles descobrem que eles estão na mesma cidade. A cidade que ela tá fazendo faculdade é a cidade que ele trabalha. Então, por eles estarem próximos agora, eles começam a ter uma relação mais próxima, voltar aquela amizade, e da amizade eles começam a ver que não é uma simples amizade, que eles têm interesse de transformar em namoro, em amor. Então é muito legal a gente ver essa transformação da amizade até o amor. É lindo, forma um dos casais mais lindos do C-Drama. O pedido de casamento, gente, ai, lindo, 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 maravilhoso. Esse dorama todo é maravilhoso, é muito, muito lindo, muito mágico, muito legal, e eu tenho certeza que vocês vão amar. Tá disponível na Netflix também, então tem várias plataformas para assistir eles. Um dos doramas mais divertidos do ano, Doutora Cha. Gente, que dorama divertido e ainda que passa grandes mensagens. A Doutora Cha é médica formada, só que ela não terminou a residência dela porque ela ficou grávida. E aí ela e o namorado se casaram, ela teve que se tornar dona de casa. E como o marido dela não ajudava muito ela, porque ele voltou pra faculdade para terminar, ela não conseguiu fazer as duas coisas, ser mãe e ser médica. Então ela deixou estacionado lá na residência e não continuou. E aí, depois de muitos anos, 20 anos, ela vê que a vida dela é sempre a mesma coisa. Cuidar da casa, das crianças, do marido, da sogra, gastar dinheiro, assim. E ela nunca fez mais nada assim, que uma carreira, alguma coisa por ela mesma. Ela vai descobrir que precisa fazer uma cirurgia no fígado, no rim, não lembro muito bem, muito séria, e após ela sobreviver dessa cirurgia, ela decide mudar de vida, que ela não vai ser a mesma pessoa que ela era antes. Então ela decide pensar mais nela e menos nas outras pessoas. Então ela quer voltar a estudar, ela vai fazer residência, vai terminar a residência dela e vai ser médica. Então a gente vê ela voltando pra ser médica, pra ativa, né? E ela vai trabalhar no hospital do marido dela, que o marido dela trabalha, que o filho dela trabalha, que o filho dela também é médico. Então todo esse trelelê deles tentar esconder que são parentes é muito divertido. Ainda vai surgir um doutor lá que vai falar que tá gostando dela. Então o marido todo ciumento, mas cara de pau, porque esse marido dela tá tendo um caso. Então é muito engraçado do começo ao fim e ensina tanto, gente. A parte de se valorizar, de, claro, cuidar das pessoas, mas também cuidar de você, ir atrás dos seus sonhos. E também mostra que nunca é tarde para conquistar o que você quer, já que ela já estava nas casas dos 40 e poucos anos, quase 50, e mesmo assim ela foi atrás do que ela queria. O próximo é Fiel ao Amor, que foi um dorama que mostrava uma escritora de romance, que ela dava não só dicas do que fazer nos encontros, mas como você balancear trabalho e amor, como ter os dois e ter estrutura, porque ela tinha essa estrutura. Ela trabalhava, fazia podcast, fazia rádio, escrevia e ainda tinha um namorado perfeito. Então ela vai mostrando essas dicas nesses livros dela de autoajuda. Só que de repente ela toma um tombo da vida. Ela esperava um anel de casamento, mas recebeu foi um chifre de traição. E aí ela começa a repensar toda a vida dela. Mas antes, claro, teve muita choradeira e sofrimento. A gente vê mesmo como a dor do término pega cada pessoa. A gente vê ela passando por tudo isso, ainda mais que foi quase bem público, né? Essa vergonha de traição. Ela é uma figura pública, então a gente vê ela passando por tudo isso. A gente vê a Débora querendo dar a volta por cima, né? Depois de tudo isso que aconteceu com ela. A gente conhece um editor de livros que também sofreu com esse negócio de separação. E que a gente vê também ele passando pelaquela dor, meio querendo mascarar, meio querendo não sentir. E ele conhece a Débora, que quer trabalhar com ele no próximo livro.
E ele vê que a Débora sente muito, sabe? Aí ele tenta reprimir a dor que ele tá sentindo do término, mas a Débora não. A Débora escancara tudo, porque é o que você pode fazer, já que tá doendo, escancarar pra superar e aí tentar fazer, seguir em frente, né? Então a gente vê essas duas pessoas tão diferentes tendo que trabalhar junto e ao mesmo tempo vendo tantas facetas da sua realidade, né? Eles começam a ver o que um e o outro tá passando, né? Por estarem sempre juntos pro trabalho. E a gente vai ver, talvez, surge um romance entre eles, gente. Eu gostei muito, muito, muito desse dorama. Agora a gente tem um C-drama que também pegou eu demais. E como ele tinha toda uma trama assim, que até o final eu não sabia o que ia rolar. Mentira por Amor. A gente conhece uma mocinha que tá se infiltrando para trabalhar na empresa de um cara que ela jura que não conhece. Só que tem um porém, o cara conhece ela, tem até foto com ela, beijando ela. O que aconteceu? Quando ele encontra com ela, ele sabe exatamente quem ela é. Mas ela diz que não conhece ele. Qual é a verdade? O que está acontecendo? Depois ele descobre que ela teve amnésia temporária por causa de um acidente gravíssimo. Então ele começa a desconfiar se realmente ela teve amnésia ou não. Ele começa a investigar ela, né? Porque ela vai começar trabalhando na empresa dele. Os dois vão estar no mesmo lugar. E aí a trama que eu falo, porque não é só entre os dois, né? Que rola essa dúvida do porquê ela se aproximou dele. Por amor, por vingança, por causa do passado. Porque também tem uma trama muito grande do tio dele que quer roubar a empresa dele. Então a gente vê essa trama também desenrolando. E outras tramas que não são reveladas no começo. Então é uma história legal demais que te prende, porque fala de amor, do passado, de sacrifícios. Então, gente, com certeza você vai amar. O próximo é Meu Adorável Mentiroso. Esse aqui é drama que eu também amei demais e é super divertido, porque tem uma galera lá que não conseguia parar de rir quando eles apareciam em cena, gente. Então é super incrível. Nesse dorama meio fantasioso também, ela tem um poder. Ela sabe quando a pessoa tá mentindo. Então a vida dela sempre foi centrada pra isso. Ela nunca conseguiu ter uma relação assim com uma pessoa mentirosa, porque ela sabia que a pessoa tava mentindo, então ela não conseguia continuar sendo amigo da pessoa, namorada da pessoa, porque ela sabia que a pessoa era mentirosa. Então até um noivado dela acabou por causa disso, ela via que o namorado dela tava mentindo pra ela e ela não suporta isso, entendeu? E a gente conhece nosso outro personagem que com certeza esconde algum segredo do passado, porque ele anda de máscara pra tudo que é lugar. Ele não quer que ninguém fotografe. Errou! Que ninguém tire uma foto dele, fotografa ele, né? Então ele só anda de máscara e ele vai mudar pra casa do lado dessa moça que tem esse poder. Então os dois vão ser vizinhos, né? E ela vai perceber que ele é meio estranho, assim, do porquê que ele se esconde. Por que ele se esconde? Porque tem um segredo envolvendo um crime no passado dele e também porque ele é famoso. Ele é um compositor famoso, então ele não quer que ninguém descobre que ele tá morando nesse bairro aí, porque muito assédio das pessoas, né? Porque as pessoas descobriram onde que ele morava, o carro dele, então ele tava sofrendo muito assédio. Então ele muda pra esse lugarzinho aí que é mais escondido e ele busca sossego. Mas será que ele vai conseguir sossego? E além do mais, quando os dois começarem, né, essa amizade de vizinho, será que não evolui pra uma paixão? Essa história é incrível. Tem um plot que eu nem imaginava, gente. Fiquei passada. E um final feliz, que é o que todo mundo quer, né? O próximo foi o maioral desse ano, gente. Eu não tenho certeza, porque agora eu não tenho os números, mas eu acho que foi sobre esse dorama, acho que foi um dos reels mais bombados do meu Instagram, o Dorameiro. Todo mundo adorava quando eu colocava alguma coisa sobre esse dorama. Eu tô falando de Amor e Outros Dramas, que é simplesmente incrível. E muita gente gostava, muita gente amava quando eu trazia isso lá no Dorameiro.
O que se trata a história? Em Amor e Outros Dramas, a gente conhece o vilarejo de Jeju e os habitantes lá. E aí, em cada episódio, a gente é contada a história de algum deles. Então a gente vai conhecer todos os personagens a cada capítulo, suas histórias, seus dramas, seus amores. E é incrível, gente. A gente vê o que cada pessoa tá passando. As histórias deles tão profundas. Sinceramente, no meu coraçãozinho tá grudada essa história, porque é incrível falar de tantas coisas. Gravidez no adolescente, síndrome de Down, responsabilidades muito cedo, né? De ter essa responsabilidade muito cedo, a pressão, né? De estar no topo no trabalho, de mandar dinheiro para sua família, de ter grana suficiente para sustentar sua família, né? Tantas outras coisas também, né? Mãe e filho brigados, depressão pós-parto, depressão em si, não só depressão pós-parto. Então, tanta coisa que tem nesse dorama que faz ele ser maravilhoso e que passa uma mensagem incrível. O próximo foi um dorama que com certeza trouxe muita luz, tem uma temática parecida com Amor e Outros Dramas, mas de forma de outro contexto. Eu tô falando de Uma Dose Diária de Sol, que com certeza foi um sol na vida de muita gente. A gente acompanha uma enfermeira que tá mudando pra ala psiquiatra e lá ela vai ter que se adequar com isso, conhecer os pacientes, os novos colegas, os doutores, né? Tudo isso. Só que ela é uma enfermeira bem diferente e ela não só trata o paciente na parte física, ela também gosta de entender o emocional deles, do como que eles estão, fazer amizade com eles. E isso vai impactar toda a jornada dela, de como pessoa e como enfermeira, até quando ela também fica doente. Então ela entende essa jornada dos pacientes, mas também entende a sua própria jornada, e que todo mundo pode ficar doente. É um ciclo natural da vida. Então, esse dorama tá incrível. A Park Bo-young deu o nome dela nesse dorama, e eu tenho certeza que você tem que assistir. O próximo foi Sorriso Real, outro dorama que me deixou com o meu coração totalmente transbordando de amor, porque é lindo, é num hotel, é com o Jun-ho e a Yuna, eles virando um casal, é a coisinha mais linda do mundo, lutando contra o preconceito de todo mundo que não queria ver eles juntos, né, por causa ele é rico, ela é funcionária, mas o amor venceu e é isso que importa. O próximo é The Good Bad Mother, um dos doramas que foi mais citados, um dos melhores de 2023, e muita gente falava que era maravilhoso. E eu não assisti quando tava super hypado, quando tava todo mundo assistindo. Eu fui assistir lá pra depois da metade do ano de 2023. E quando eu assisti, eu entendi porque que todo mundo tava falando dele. Até minha mãe falou dele, ela assistiu antes de mim. E é incrível, gente. A gente vê um promotor que se tornou promotor porque a mãe dele queria que ele fosse um promotor e fez de tudo pra ele ser um promotor. E ele tem grande raiva da mãe por isso, porque ele se abdicou de muita coisa pra estudar. E aí a gente vê que ele tá numa caminhada por vingança, que nada do que ele tá fazendo é por acaso. Ele quer vingar o pai dele, que foi morto por pessoas que queriam tomar a terra deles. Então, aí ele começa a tramar uma vingança contra essas pessoas. Ele vai se infiltrar lá no meio para depois abocanhar a presa. Então a gente vê essa caminhada dele, só que é interrompida a caminhada de vingança, porque ele sofre um acidente. E ao sofrer esse acidente, a mente dele volta para quando ele tinha, tipo, 5, 4 anos, que ainda precisa da mãe o tempo todo. Ele tá num corpo de adulto, de uma pessoa de 30 e poucos anos, mas a mente dele não. Ele volta como se fosse criança, então ele vai ter que voltar a morar com a mãe. Com uma mãe que ele não tava falando há tempos, ele vai ter que voltar a depender dela. Então a gente vê tudo isso que eles vão passar. E isso também fazer o laço deles ficarem mais forte, porque realmente eles foram se afastando com o tempo, e a mãe começa a entender o lado do filho que ela não entendia, e o filho começa a entender o lado da mãe. Uma história maravilhosa, ainda tem romance, tem crianças gêmeas fofíssimas, então você vai gostar. O próximo é Match Yourself, um dos meus C-dramas favoritos, gente.
onde teve até vídeo não, onde teve até um post no Dorameira com as frases desse C-drama, porque eu amo demais ele. 40 episódios de muito, muito amor. Em Married to Yourself a gente conhece uma gerente de hotel que sempre deu duro no trabalho, sempre trabalhou pra conseguir uma promoção e quase ela não tem tempo pra viajar, pra curtir nem nada. A amiga dela até pega muito no pé dela por causa disso, porque ela nunca tem tempo pra viajar, pra fazer nada. Aí um dia a amiga dela tá na casa dela e elas decidem, na próxima folga, fazer exames de rotina, né? Eles gostam de marcar esses exames e marcar com um amigo, porque aí fica mais divertido fazer os exames. As duas vão fazer e o que era pra ser divertido, manter as duas juntas, acaba que tem um trecho fim. A amiga dela descobre que tá com uma doença muito, muito grave, câncer, estágio avançado. E aí começa, né, a internação, ligar pros pais da amiga dela. Ela vai apoiar muito a amiga dela. E aí o inevitável acontece. Acho que um mês e meio depois, a amiga dela falece. E isso pegou muito no coração dela, porque era a melhor amiga dela desde a faculdade, desde muito tempo. Então, ela perde o chão realmente. Tudo as coisas que ela planejava pro futuro, uma viagem futura com a amiga dela, o casamento de uma da outra, as duas estarem planejando, tudo isso não vai acontecer. Então ela vê que ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que mudar naquele momento. Ela tá com essa dor desse luto, ela tem que fazer alguma coisa pra sumir daquele lugar que ela tava, que era lá na capital, né, que ela tava trabalhando. Ela decide ir pro interior de uma cidadezinha que a amiga dela sempre falava que lá o turismo era muito legal, que o campo, as paisagens, o ar puro, e ela decide ir pra lá. O lugar que a amiga dela sempre quis que as duas fossem junto. Então ela conhece esse ar do campo, que era o que ela precisava depois dessa dor. Ela conhece pessoas maravilhosas, faz amizades maravilhosas, conhece a sua cara metade lá. Então é um drama muito assim, que acalma o seu coração, porque a gente vê que começa com essa perda dela, mas o coração dela vai curando ao longo do caminho. Ela vai querendo ter sonhos, né? Vai querer construir o futuro dela, que nem tudo está perdido. É um drama incrível, gente. Indico muito pra vocês. O próximo é Ela e Seu Marido Perfeito, que eu terminei ano passado e é incrível. Um dorama que já tem um tempinho. Mas é assim, gente, a moça é louca, com certeza, porque ela é advogada e pra ajudar na candidatura dela, pra ficar naquela firma, ela fala que é casada e tem um filho. Ai, que fácil, casada e tem um filho. Mas cadê o filho e o marido? Ela decide, com a ajuda da internet, pegando umas imagens, ela faz uns photoshops e de repente ela tem um cara e ela casados. Todo mundo da empresa sabe, mas ninguém nunca viu o marido dela. E aí num dia que ela vai estar num evento da empresa, o marido dela aparece, mas não atrás dela, porque ele não é casado com ela, né? Ele está lá por um acaso e é o cara da foto. Todo mundo fica, é seu marido. E aí, o que ela faz? Ela tasca ali um beijo. O homem não sabe o que tá acontecendo, essa louca me beijou. E aí que começa a conversa dos dois, de unir o útil ao agradável, já que a mãe dele perturba ele muito para se casar. E ela precisa de um marido de mentira. E não só isso, ela precisa que seja ele, né? Então aí vão começar esse casamento de mentira, de conveniência, aquela coisa que a gente já sabe que não vai dar certo. Os dois vão morar juntos, os dois vão casar. E aí, gente? Será que isso aí vai ficar só na brincadeira mesmo? Assista Ela e Seu Marido Perfeito, é incrível. E agora a gente vai pros dois últimos que roubou meu coração. Terminando assim o ano, novembro e dezembro, eu pensei que nenhum dorama ia bater mais aqui no meu coração e entrar naquela listinha. E aí veio esses dois e falaram: não. O Voto da Morte, gente, como eu amei
amei esse dorama. Eu amo dorama assim de ação, de polícia, de mistério, suspense, dramático. E nesse tinha tudo, tudo, gente. Uma pessoa começa a criar um voto da morte, um aplicativo em que as pessoas vão lá e votam se aquela pessoa que é culpada, que é bandida, que não está na cadeia, merece morrer. E as pessoas começam a votar, e não só isso, as pessoas começam a morrer através desse voto. E aí a polícia monta um esquadrão especial, dirigido pelo superintendente Kim, pra pegar quem tá por trás desse voto da morte. E aí vai ter tantas reviravoltas, tantas coisas que vai acontecer, gente. Só falo uma coisa: quero segunda temporada, porque tem jeito pra ter segunda temporada em Prime Video. Não vou falar muita coisa, porque é bom ir sem saber nenhum spoiler, mas assista o Voto da Morte. E o último, o maioral, A Vingança do Casamento Perfeito. Gente, que drama perfeito! Maravilhoso, gente. Incrível que foi esse dorama. A gente tem vingança, tem viagem no tempo, tem casamento, tem casal incrível, tem invejosos se ferrando. Então, gente, é outro que eu também não quero revelar muita coisa de spoiler, porque vocês podem já até ter visto spoiler, mas é bom vocês assistirem sem saber de nada, porque vai te pegar muito mais. Mas o que eu posso te dizer é que ela descobre que todo mundo da família dela, inclusive o marido, tá traindo ela. Ela sofre um acidente e aí ela tem uma segunda chance. Em vez dela morrer, ela volta no tempo antes dela se casar. E agora ela pode não só se vingar, mas mudar as atitudes dela, as ações dela. Gente, é incrível demais esse dorama, com certeza um dos melhores do ano. E aí, gente, esse vídeo já tá enorme, então pra falar de cada dorama, explicando eles, porque eu quero que vocês assistam essas indicações, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, assim vocês me ajudam. E se inscreve no canal, gente. Não sai do vídeo sem se inscrever. Vejo vocês no próximo vídeo.